Não importa a forma, elas produzem sombra, embelezam, equilibram o clima, fornecem alimentos. A gente nem se dá conta, mas um dos principais papéis das árvores em nossas vidas é a produção de água. Mas, infelizmente, a gente só se dá conta depois que as árvores são suprimidas e as fontes hídricas secam. Estudos recentes mostram a forte relação entre desmatamento, aumento do calor e falta de água para abastecimento. A gente diz que a árvore é uma ponte entre o solo e a atmosfera. Então ela faz essa regulagem do balanço hídrico, do que a gente tem. Os nossos rios, o que a gente vê aqui em cima é muito superficial. O rio mesmo ele está embaixo. Então a árvore faz essa ponte e permite que a gente tenha um clima adequado, faz a nossa regulação do clima e permite também que tenha a infiltração da água. E por dentro dela, ela permite que a água saia para a atmosfera. As árvores também atuam como habitats, lugares de nidificação, de proteção, ambientes de moradia para os animais silvestres, frutos, alimento para a fauna. Se a gente tivesse essa consciência do papel da árvore, a gente mais plantaria do que derrubaria. Quanto menos mata ciliar, menor a vazão e a qualidade da água do rio, dizem os estudos. O desmatamento pode colocar em risco o abastecimento de água nas cidades. A conclusão é bem direta. Se quisermos água em nossas torneiras, precisamos replantar as matas que foram derrubadas e preservar as que ainda existem. É que elas liberam a umidade que garante boa parte das chuvas. E quando estão nas beiradas de rios, córregos e qualquer outro curso d'água, elas fazem uma barreira de proteção. É como se fossem cílios, protegendo a água do assoreamento. Por isso são chamadas de mata ciliar. Uma área desmatada, uma área sem árvore, ela não tem a raiz pelo solo segurando essas partículas. Então a chuva, a força da água, leva essa partícula de solo para dentro do rio, que gera o assoreamento. Porque o assoreamento ele faz com que a calha do rio fique assoreada, com areia, e isso faz com que a vazão vá diminuindo e a gente vai tendo problemas com a quantidade da água. Mesmo o Brasil sendo uma das maiores potências mundiais de reserva de água doce, 12% segundo a Agência Nacional de Águas. O país tem enfrentado desabastecimento em inúmeras cidades por causa do desmatamento. A cidade de São Paulo, por exemplo, recentemente sofreu com a falta d'água. O sistema Cantareira, que abastece a capital paulista, perdeu mais de 70% da cobertura vegetal e a represa quase secou. A importância da mata ciliar para a preservação de córregos e rios pode ser observada aqui na bacia do Guariroba. As matas foram sendo retiradas para dar lugar às pastagens. A areia começou a tomar conta dos leitos e diminuir a vazão de água. Sem as matas, o solo se perdeu. Olha só os enormes buracos que se formaram. São chamados de vossorocas. O pior desse processo é que toda a terra que estava aqui agora cobre o leito do rio. A situação chamou a atenção, pois cerca de 50% da água consumida em Campo Grande vem do Guariroba. O desaparecimento dessa bacia hidrográfica pode comprometer o abastecimento da capital, que consome cerca de 6 bilhões de litros de água por mês. Assoreando o rio, a gente está perdendo água e isso acarreta tanto o assoreamento da nossa lagoa, que é a represa do Guariroba, e isso diminui a quantidade de água que a gente pode captar. Para reverter a situação e tentar recuperar o Guariroba, os 36 mil hectares da bacia foram transformados em uma APA, Área de Proteção Ambiental. Uma série de ações passaram a ser desenvolvidas, entre elas o programa Manancial Vivo, uma experiência piloto de pagamentos por serviços ambientais. Nós temos efetivamente 5, 6 anos de ações aqui no Guariroba. Temos aproximadamente hoje 70% dos produtores da bacia engajados no programa. Na concepção do produtor de água, nós temos aí aquele produtor rural que tem uma propriedade
e essa propriedade adota boas práticas agrícolas e pecuárias, e a boa condução, o bom manejo da propriedade rural resulta em produção de água em quantidade e qualidade necessárias ao atendimento das necessidades humanas, que aqui no caso é o abastecimento público da cidade de Campo Grande. Hoje o manancial atende aproximadamente 50% da população, mas tem capacidade para atender até 100%, desde que feitas as estruturas necessárias para levar essa água de excelente qualidade que está sendo produzida aqui. O produtor rural inscrito no programa, ele recebe o pagamento por serviços ambientais, que é um benefício financeiro que o produtor vai receber por cada hectare da propriedade inscrita no programa ao longo de 5 anos. Na área de preservação estão 62 propriedades rurais. Os fazendeiros criaram a Associação de Recuperação e Conservação do Córrego Guariroba. Só não participa desse programa quem for cego, tá certo? Eu uso esse termo, porque a gente, por lei, a gente tem que seguir a lei, obedecer a lei, acatar a lei. O programa nos facilita a adequação à lei, entrando com 40% dos recursos. A gente ainda recebe um certo valor para conservar isso aí por pelo menos 5 anos. O programa nos contrata por 5 anos com a possibilidade de ser renovado, enquanto estiver sendo conservada a área rural nossa. Eles se reúnem mensalmente com a prefeitura e outros parceiros para discutir as ações. Nesses 5 anos que participamos das reuniões, realmente a mudança do conceito de ecologia, de conservação mudou muito. Valeu a pena ter participado. Mais da metade dos produtores já aderiram ao programa Manancial Vivo. 16 deles já estão recebendo ajuda para custear as obras necessárias pelos serviços ambientais. O pagamento varia de R$ 30 a R$ 180 por hectare ao ano, dependendo do serviço realizado. Luiz Hortêncio é um dos associados, proprietário da Fazenda Boa Vista. Ele foi um dos primeiros a receber pelo programa. O homem ele é extrativista por natureza. Esse projeto forçou a gente a mudar a mentalidade. Fez com que a gente olhasse para a natureza, olhasse para a preservação e olhasse para o futuro. Devagarzinho a gente vai mudando a mentalidade. E hoje, tanto eu quanto as pessoas que estão em volta da gente lá têm a conscientização de que é possível produzir e preservar. Felipe Cavalcante é o engenheiro ambiental contratado por Luiz Hortêncio e nos mostra as ações que estão sendo desenvolvidas na Fazenda Boa Vista, com 166 hectares. É um trabalho caro, que sozinho os produtores não conseguem fazer, porque realmente isso aqui necessitava com uma certa urgência de uma recuperação, de uma intervenção desse porte que foi feito. Nós recuperamos primeiro as áreas que precisavam de intervenção com urgência. No segundo ano a gente já viu que a natureza ela já vinha ajudando a gente nesse trabalho. No segundo ano ela já começou a entender o que a gente estava fazendo e começou a vir por conta própria também. Nós ajudamos a recuperar a nascente que tem aqui, se recompôs a vegetação em volta, veio aumentando o próprio volume dela com os córregos que vinham jogando água nela, e hoje nós estamos aqui com a prova de que esse córrego ganhou um certo volume devido a essa recuperação. O proprietário rural Claudinei Pecóis tem uma propriedade às margens do Guariroba e também faz parte da associação. Ele segue as orientações do programa. Por enquanto, ele não recebe nenhuma compensação financeira, mas acredita na importância da adoção de boas práticas ambientais em sua propriedade. Se todo mundo aqui pensar que o trabalho dele é importante, todo mundo fazer, plantar, colocar sua muda na terra, plantar e cuidar dela, daqui mais uns 10, 15 anos nós vamos ter essas matas ciliares tudo recompostas, tudo formado, o Guariroba em vida de novo. As mudas plantadas aqui, como a maioria das mudas plantadas na região, foram produzidas no viveiro da Águas Guariroba, que é parceira do programa Manancial Vivo com a doação de mudas. O viveiro fica localizado na Estação de Tratamento de Esgoto Los Angeles. São produzidas aqui 50 mil mudas por ano, a maioria espécies nativas do Cerrado.
Estas mudas, elas são principalmente dedicadas aos produtores rurais presentes nas áreas de mananciais, ou seja, nas áreas onde nós captamos água para o abastecimento da população. Aqui nós produzimos mudas do cerrado, mudas de médio porte e de altíssima qualidade. Nereu Rios é o responsável pelo viveiro. Ele coleta sementes e acompanha todo o processo de crescimento das mudas. Desde o cuidado aqui, quando a pessoa retira a muda aqui no viveiro, levar esse manuseio daqui até a propriedade dele, levar com cuidado. Por exemplo, não adianta carregar e sair correndo aqui a 120 km por hora. A gente está cuidando de seres vivos, então tem estresse, a adaptação dela de mudança de local. Se não tem adubo químico, se não tem uma correção, vai com orgânico mesmo, vai com compostagem, vai com esterco de gado, põe alguma coisa no berço, o berço que a gente diz é a cova, né? E depois do plantio manter uma palha de braquiária ao entorno para manter a umidade. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul é parceira do programa Manancial Vivo e desenvolve diversas pesquisas na região. A gente está nesse projeto desde 2010, né? Eu acho que é um processo lento, mas que tem tudo para que a gente consiga atingir os demais produtores, até porque a parceria entre instituição federal, que é a instituição de pesquisa, com a prefeitura e com os produtores e com ONGs como a WWF, faz com que seja um processo mais robusto e que a gente tenha uma maior possibilidade de que dê certo. Para derrubar uma árvore, basta apenas alguns minutos. Mas para vê-la crescer, às vezes são necessárias décadas. Por isso, a produção de florestas é um trabalho que exige muita paciência e investimento financeiro. Uma coisa é certa: sem árvores não haverá água, e sem água não haverá vida no planeta Terra.